Olha só o que o Cruzeiro já está provocando na mídia do eixo. Você precisa assistir esse vídeo. Olha, eu não vou falar muito não, mas a vitória de ontem, mesmo sendo contra o Vitória, já mostrou que o professor Arthur Jorge pode levar esse time muito longe. E a mídia ficou de cara com esse jogo do Cruzeiro. Então já chega aí deixando seu like e vem acompanhar comigo o que o pessoal dos donos da bola e do jogo aberto falou aí sobre esse jogo e essa vitória cabulosa do Maior de Minas. Sem moderação, pode apreciar o show do Cruzeiro impiedoso. Estreia do técnico Arthur Jorge, 3-0 para cima do Vitória. E o Cruzeiro prepara uma arrancada. Boa, cabuloso. É realmente um novo Cruzeiro. Logo aos 4 minutos já tinha bola na rede. Cauã Moraes tocou de joelho, mas por causa de um toque bem polêmico no braço do Christian, o gol acabou anulado. Não tem problema, o próprio Christian resolveu com um golaço de um jogador que se cobra pela fase ruim do time. Como eu comentei aqui na última vez, eu comentei que eu tinha que fazer mais gols, dar mais assistência, criar mais jogadas. Acho que pro Cruzeiro sair vencedor. Então foi o que eu trabalhei aqui nessa data FIFA aí. O Cauã Moraes não ficou sem o dele. O lateral improvisado na esquerda girou em cima da marcação e com a ajuda do desvio encobriu o Lucas Arcanjo. Comemora o Cauã, agora com o gol validado pela arbitragem. Primeiro gol com essa camisa maravilhosa, né? Acho que é fruto de muito trabalho. Graças a Deus, hoje Deus pôde me abençoar com um belo gol e só felicidade. Mas é uma frustração quando anularam o primeiro? Ah, um pouquinho, né? E olha ele aí de novo, Christian, para encontrar Caio Jorge na área. Recuperado de lesão, guardando o terceiro. Foi oportunismo, estava bem ligado dentro da área. Como eu falei outras vezes, se sobrar, dificilmente eu vou estar perdendo. No segundo tempo, o Cruzeiro apenas administrou o resultado. Placar final, 3-0. A equipe tem que seguir de cabeça erguida, né? A gente sabe que é um campeonato longo, tem bastante jogo ainda pela frente e fazer valer, né, o próximo jogo aí. Precisa continuar vencendo para subir cada vez mais na tabela, que a gente vai conquistar mais confiança os Jogos da Libertadores. A primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro simboliza também um recomeço na temporada. A pior defesa da competição não foi vazada. A lanterna ficou para trás. E o trabalho de Arthur Jorge está só começando. Nós sabemos que o caminho, o trabalho é longo, vai dar muito trabalho. Nós hoje ganhamos apenas um jogo, 3 pontos. Manter os pés no chão, porque temos ainda um trabalho difícil pela frente. Já no Vitória, que está na 10ª posição, Jair Ventura está na bronca, com a campanha longe do Barradão. Nos 4 jogos que disputou no Brasileiro deste ano, teve um empate e 3 derrotas. Nossa primeira vitória o ano passado foi depois da 29ª rodada fora de casa. E nós queremos a regularidade que a gente fala, a regularidade passa por vencer fora de casa e performar também bem fora de casa. Cicinho, apareceu o verdadeiro Cruzeiro agora? Olha, Renata, um passo importante o Cruzeiro, até pela maneira que se apresentou dentro de campo, né? Um Cruzeiro que foi soberano, um Cruzeiro que administrou a partida, conquistou o resultado já logo no início, isso traz uma tranquilidade, coisa que não vinha acontecendo nos jogos anteriores, e assim, dá para ver que o treinador nessa parada já deu uma outra possibilidade para o Cruzeiro. Então os jogadores entenderam, os jogadores mais leves, né, não sofreram contra o Vitória. Então, assim, é o Cruzeiro que todos nós estamos esperando. Cruzeiro forte e lutando por títulos. E é um grande passo. É cedo ainda para falar, porque é o primeiro jogo, mas já dá um passo importante para ver a mudança em um novo Cruzeiro. Edu, o aspecto anímico ficou muito claro, porque o Tite parecia que estava cada vez mais triste, definhando ali no Cruzeiro, os jogadores da mesma maneira. E a gente viu outra dinâmica, uma movimentação, o ataque funcionando, o meio-campo se aproximando mais, a defesa bem postada. Outro Cruzeiro em um jogo. Em um jogo, né? E isso acaba refletindo, né? Com o Tite ali, você via que fora campo estava refletindo dentro do campo, né? Aquela tristeza, aquela coisa. Ontem já não. Por mais que a gente também tem que ter calma, foi o primeiro jogo, mas a gente já vê um trabalho já do Arthur, principalmente mental. Então você vê que os jogadores já entraram já mais confiantes, os jogadores já entenderam e estão fazendo com que o Cruzeiro, né, conseguisse a vitória, porque eu acho que você está na lanterna do campeonato.
né? Uma situação que o Cruzeiro é muito difícil de estar passando. E aí você vai lá e consegue uma vitória como essa, e isso dá muita moral, até mesmo para a sequência do campeonato. Porque todos nós aqui imaginávamos que o Cruzeiro ia estar brigando pelo título, e não lá na zona de rebaixamento. Agora, essa vitória te traz uma confiança para seguir trabalhando, até mesmo para conquistar os objetivos e também na Libertadores. O Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro, né? Aí a pergunta que eu preciso falar aqui, dentre tantas que eu fiz no início do programa, é: ficou claro para todo mundo que está aqui no estúdio que o problema era o Tite? Pô, Everton, mas é covardia, ele não está aqui para se defender, não, mas ele teve como se defender o período que ele ficou no Cruzeiro, ele não conseguiu. Então a pergunta é: o problema era o Tite? Deixa eu começar com meus convidados aqui. Começa com você, Caio Fábio, prazer mais uma vez te receber aqui, que você é muito bom, eu te adoro, você é muito bom. Eu também te adoro, Everton, prazer imenso estar aqui. O problema era o Tite, ficou constatado isso. Arthur Jorge, em 6 sessões de treino, foi capaz de fazer o que o Tite não fez em meses por aqui, né? Já um Cruzeiro com identidade diante do Vitória, com muito repertório tático, um time inteligente também. Muita gente fala de um segundo tempo mais moroso, mas o Cruzeiro foi inteligente, soube jogar a partida por completo e venceu já com a digital do Arthur Jorge. Com a digital do Arthur Jorge com ponto ainda, Pedrão. Exato, HG. Foram o quê? 5, 6 sessões de treino? 6. 6 sessões de treinos. Só que eu contei um caso lá na rádio, você já deve ter acontecido com você, porque embora você pareça ser jovem, você já é bem rodado na profissão. 37 anos. Né? Quanto tempo de profissão? 15. Então, com 15 anos, seguramente você teve ao longo dos 15 anos alguns líderes, né? Eu não vou chamar de chefe, alguns líderes que conseguiam tirar mais de você. Com certeza. E outros você vai, mas não... Você faz o seu, mas também não, né? Os caras não apontam caminho, os caras só ficam ali, só demandando, enfim. Aí esse é o chefe. O cara chega com 6 sessões de treinos, ele consegue reposicionar o time em campo, porque o Vitória não viu a cor da bola ontem. Ele consegue, se coletivamente ele organiza, individualmente, é óbvio que o jogo aparece. Aí você vê o Christian sobrando, Matheus Pereira fez um grande jogo, o Fabrício Bruno, que vinha sendo muito criticado ontem, jogou muito bem. Deve ter sido o jogo que mais o Fabrício Bruno tirou bola por cima, impressionante, que era uma coisa que todo mundo estava apontando que era falha dele. Ou seja, o treinador é a digital dele mesmo. Ele chegou com poucas sessões de treino, outra história. Só que tem gente dizendo assim: contra o poderoso Vitória, querido, contra o Coritiba, o misto do Corinthians, esse time estava andando em campo. E aí, Pedrão, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Caio, com você, com o Presunto, também com o Valu. E eu concordo plenamente quando você falou nessa situação do líder, isso acontece demais. Faltou, é verdade, os jogadores pensarem um pouco em fazer o nome dele, que na nossa profissão, o nome deles, que na nossa profissão a gente pensa muito. Às vezes você pode não ter um líder que vá te motivar tanto, mas você consegue render porque você pensa na sua carreira, no seu nome. E os jogadores poderiam estar pensando na convocação do Carlo Ancelotti, que teve recentemente. Agora, infelizmente, eu sou um admirador do Tite pré essa fase Cruzeiro e Flamengo. O Tite, infelizmente, a gente vê que não tem algo positivo com ele ainda. Teve a situação da depressão, algo que ele precisa tratar com ele mesmo, precisa melhorar isso. Agora, realmente, a energia, você via a energia em torno do Tite, um Tite de energia mais baixa, a gente torce para que ele se recupere, que ele consiga encontrar um caminho, mas não deu liga no Cruzeiro, não era o técnico para o Cruzeiro. E outra coisa, para esse elenco, claramente não era o técnico. Isso não é ser engenheiro de obra pronta, porque muita gente fala com a gente: ah, vocês falam isso agora. Teve críticas ao trabalho do Tite desde quando ele chegou, de ter sido o nome escolhido, de ter sido quem ia tocar o trabalho que o Leonardo Jardim começou, e aí agora o Arthur Jorge tem essa possibilidade de recuperar um Cruzeiro com cara de Cruzeiro. E essa vitória veio numa hora fundamental, HG, porque o Cruzeiro pega o São Paulo, tem um jogo lá em Guayaquil, tem condições de vencer os 2 jogos sim, tem elenco para isso. No papel, o Cruzeiro tem um elenco, na minha concepção, melhor que o do São Paulo, tem condições de jogar contra qualquer time na Libertadores, hoje ainda exceto Flamengo e Palmeiras, mas precisa manter essa vontade. E outra coisa também, o Cruzeiro dosou num dado momento, porque fisicamente a gente vê o legado ainda que a comissão técnica do Tite deixou, que ainda é um legado muito negativo. Gostaria de ouvi-lo, Guilherme Preto. Eu acho uma absoluta covardia colocar a culpa no Tite dessa maneira. Ah, não, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu que treinava o Cruzeiro. Aliás, eu que não treinava o Cruzeiro. Não treinava o Cruzeiro? Não.
Ah, então é isso. Pelo O que Tite se viu- tava de brincadeira no Cruzeiro. As ideias não entravam. Tá, mas você não pode pegar e dizer que ele não estava trabalhando, que ele não estava tentando. Pode que ele não tava trabalhar treinando. mal. Mas o grande ponto é, HG, eu concordo que o trabalho não foi bom. Tô com você nessa. Mas. Não foi bom, não foi péssimo. Eu acho uma covardia você virar e cobrar que o Tite colocou a filosofia de trabalho dele e não outra. O Arthur Jorge foi contratado para fazer a filosofia de trabalho dele, que por acaso é a que vai ao encontro do que esse Cruzeiro precisa. Muita coisa ainda. O Cruzeiro ontem colocou a mão na corda e no pé, sabe? E o pé na parede para começar a escalada rumo a sair do buraco em que ele está. Sabe que enquanto o Tite ainda era treinador do Cruzeiro, e todo mundo sabia que era questão de tempo para sair mesmo, até lá no Alguns não, Cruzeiro... viu, HG? Alguns acham ainda que o Tite foi um injustiçado, não teve sessões de treinos. Muito antes pelo contrário. E aí, enquanto o Tite, como treinador do Cruzeiro, a gente falava aqui, e aí era informação, não era opinião, de gente dentro do clube estar assustado, ou assustada, porque gente assustada com as metodologias de trabalho do Tite. Aí, obviamente, esperando a boa para uma demissão. Mas assustadas com a metodologia de trabalho. A ponto de a gente discutir aqui e trazer a informação de que o Tite sendo demitido, o Cruzeiro não trabalharia com a mínima possibilidade de outro treinador brasileiro. O Tite causou um mal-estar tão grande, a metodologia de trabalho, e eu acho que passa pelo trabalho físico também do Fábio Maceridian, e a gente viu que parece que de fato foi um grande problema. Esse aí foi detectado após o jogo contra o Coritiba, que era um problema. E aí, quando assustaram com a metodologia, estavam esperando a boa para demitir, veio a boa, demitiu, e aí veio o Arthur Jorge. O Arthur Jorge dá 6 sessões de treino e o time ontem tem uma pegada absolutamente diferente. Detalhe, fez 3 gols num tempo de jogo contra um adversário que é especialista em trancar, especialista em jogar na retranca. E esse foi o vídeo e agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha mesmo que o Arthur Jorge pode levar o Cruzeiro longe? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.